Imagine um mundo tão avançado quanto misterioso, onde seres extraordinários caminhavam entre os homens, e a humanidade detinha conhecimentos proibidos que desafiam nossa compreensão atual. Um mundo que acabou submerso sob águas devastadoras, mas que deixou marcas profundas em nossa história e espiritualidade. A história do dilúvio bíblico vai muito além de uma simples catástrofe natural. Ela nos revela verdades ocultas sobre o propósito de Deus, a corrupção humana e a salvação de um remanescente. Hoje, vamos explorar os enigmas dessa narrativa ancestral e descobrir lições eternas que ressoam até os dias de hoje. No princípio, Deus criou o mundo com um propósito claro: que o homem vivesse em harmonia com a criação, refletindo sua glória através de uma vida plena e justa. O Jardim do Éden era o símbolo dessa perfeição. Nele, Adão e Eva caminhavam ao lado de Deus, em plena comunhão com o Criador. Havia equilíbrio na natureza, paz entre os animais e abundância em todas as áreas da vida. O trabalho de cuidar do jardim não era uma tarefa árdua, mas uma vocação honrosa e prazerosa. Essa harmonia, porém, não era apenas um reflexo da criação, mas uma extensão do relacionamento que o homem mantinha com Deus. A confiança e a obediência formavam a base dessa convivência. Adão e Eva tinham o privilégio de viver sem dor, sem morte e sem conflitos. Toda a criação respondia ao comando do homem, e havia uma ordem natural que apontava para a majestade divina em cada detalhe. No entanto, essa perfeição dependia de um elemento essencial: o livre-arbítrio. A árvore do conhecimento do bem e do mal, colocada no centro do jardim, representava a escolha entre confiar na sabedoria de Deus ou seguir o caminho da independência. Quando Eva foi enganada pela serpente e Adão escolheu desobedecer a Deus, toda essa harmonia foi quebrada. O pecado não afetou apenas os seres humanos, mas corrompeu toda a criação. Essa corrupção trouxe não apenas a morte física, mas a separação espiritual entre Deus e o homem. O mundo criado para ser um reflexo da glória de Deus tornou-se um lugar de dor, sofrimento e violência. A queda de Adão e Eva não foi apenas o fracasso de dois indivíduos, mas o marco da queda de toda a humanidade. O Éden, com toda sua beleza, ficou para trás, e a humanidade entrou em um caminho de afastamento progressivo do propósito divino. Após a queda, a corrupção não demorou a se espalhar pela terra. As gerações que seguiram Adão e Eva rapidamente se afastaram do caminho de Deus. O primeiro grande sinal disso foi o assassinato de Abel por seu irmão Caim. Esse evento trágico simboliza como o pecado não ficou restrito a um ato isolado no Jardim do Éden, mas cresceu e se multiplicou com o tempo. A violência se tornou uma marca da humanidade. À medida que a civilização antediluviana se expandia, surgiam também novas formas de maldade. A Bíblia relata que a maldade do homem se multiplicou sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Não se tratava apenas de atos isolados de pecado, mas de uma corrupção sistêmica que afetava todas as esferas da vida. As cidades começaram a crescer, e com elas surgiram tecnologias e avanços que, ao invés de aproximar o homem de Deus, o afastaram ainda mais. O progresso material, sem um progresso moral correspondente, levou a uma sociedade onde a violência e a injustiça eram normais. A longevidade dos homens daquela época, que muitas vezes viviam por séculos, permitiu que o mal se perpetuasse e crescesse de forma assustadora. Homens como Lameque se orgulhavam de suas conquistas violentas, e o mundo se tornou um lugar cada vez mais perigoso. Essa civilização, que possuía grande conhecimento e habilidades, foi marcada por um crescimento desenfreado de corrupção moral e espiritual. A cada geração, o abismo entre o homem e Deus se aprofundava. O mundo criado para refletir a santidade e a justiça de Deus estava agora irreconhecível. Em meio a essa escuridão, apenas um remanescente permaneceu fiel, esperando a intervenção divina. Um dos aspectos mais intrigantes da narrativa do dilúvio é a menção aos Nefilins, gigantes que caminhavam sobre a terra. A Bíblia os descreve como seres poderosos, heróis da antiguidade e homens famosos. Mas quem eram esses seres enigmáticos e por que sua presença está ligada à crescente corrupção da humanidade?
Muitas interpretações sugerem que os Nefilins eram o resultado da união entre anjos caídos e mulheres humanas, seres híbridos com habilidades e conhecimento que iam além do comum. Os Nefilins são descritos como gigantes, não apenas em estatura, mas também em influência e poder. Eles dominaram a sociedade antediluviana, contribuindo para o avanço tecnológico, mas também para a decadência moral. Seu surgimento marca o ápice da degradação da humanidade, onde o conhecimento e a força eram usados para oprimir e controlar, em vez de edificar e promover a justiça. O impacto desses seres foi tão grande que sua presença é mencionada como uma das razões que levaram Deus a decidir pela destruição daquela geração. Esses gigantes simbolizam o que acontece quando o poder e o conhecimento são dissociados da moralidade e da obediência a Deus. Eles eram figuras admiradas por muitos, mas, aos olhos de Deus, representavam a corrupção extrema. Suas ações contribuíram para a destruição das bases éticas da sociedade, e sua existência, fruto de uma união contrária à ordem divina, só acelerou o juízo que estava por vir. No entanto, mesmo com todo o poder que possuíam, os Nefilins não puderam escapar do destino que aguardava a Terra. Quando o dilúvio veio, eles foram submersos junto com o restante da humanidade. Sua queda é um lembrete de que nenhuma força, por maior que seja, pode se opor ao plano soberano de Deus. Eles desapareceram, mas o mistério que os cerca ainda desperta debates e especulações. Diante de tanta corrupção e violência, Deus decidiu intervir de forma drástica. A Bíblia nos relata que ele se arrependeu de ter criado o homem, tamanha era a maldade que tomara conta do mundo. Esse arrependimento, porém, não deve ser visto como uma mudança de opinião divina, mas como uma expressão de dor e lamento pelo afastamento da humanidade. Deus, então, toma uma decisão. O mundo precisa de um novo começo, e o meio para isso será o dilúvio. Em meio a esse caos, surge a figura de Noé. A Bíblia nos diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Ele era um homem justo, íntegro entre o seu povo, e andava com Deus. Foi a esse homem que Deus revelou seu plano: destruir a terra com um dilúvio e, ao mesmo tempo, preservar a criação através de uma arca. Noé recebeu instruções detalhadas para construir essa embarcação gigantesca, que se tornaria o refúgio de sua família e de representantes de todas as espécies de animais. O anúncio do dilúvio não foi feito de forma impulsiva. Deus deu à humanidade um longo período de aviso, enquanto Noé construía a arca e pregava a justiça. Durante décadas, o projeto da arca era um lembrete visível do juízo que estava por vir. Noé, com sua fé e obediência, tornou-se um símbolo de resistência à corrupção e um farol de esperança em meio à escuridão crescente. Este período de construção e pregação é uma das demonstrações mais claras da paciência de Deus. Ele não traz juízo sem antes oferecer oportunidades de arrependimento. No entanto, a resposta da humanidade foi o desprezo. Continuaram em seus caminhos, alheios ao aviso divino, até que chegou o dia em que Deus fechou a porta da arca e as águas começaram a cair sobre a terra. A construção da arca foi um verdadeiro teste de fé para Noé e sua família. As instruções dadas por Deus eram detalhadas e exigiam um esforço monumental. A arca deveria ter cerca de 150 metros de comprimento, 25 de largura e 15 de altura, com 3 andares e compartimentos internos para os animais. Feita de madeira de gopher, com piche para torná-la impermeável, essa embarcação não era destinada à navegação, mas à sobrevivência. Imagine a reação dos contemporâneos de Noé ao verem essa estrutura gigantesca tomando forma. Um projeto tão grandioso, construído em terra firme, longe de qualquer sinal de água, deve ter causado perplexidade e zombaria. Mas Noé perseverou. Durante décadas, ele e sua família trabalharam diligentemente, seguindo as instruções divinas. Cada martelada na madeira era um ato de fé, um testemunho visível de sua confiança nas promessas de Deus. A arca não era apenas uma construção física, mas um símbolo da salvação oferecida por Deus em meio ao juízo. Assim como Noé estava sendo chamado a preparar um refúgio para sua família e os animais, também somos chamados a construir nossas vidas sobre a fé em Deus, confiando que Ele proverá um caminho de escape em meio às tempestades da vida. A arca representa a graça de Deus em meio ao caos. Além disso, a construção da arca nos ensina a importância da obediência detalhada às ordens de Deus. Noé não questionou as instruções,
mesmo quando elas pareciam incomuns ou desnecessárias. Ele sabia que Deus tinha um plano e confiou que, ao seguir cada detalhe, estaria cumprindo o propósito divino. Essa lição ecoa até hoje, lembrando-nos de que, muitas vezes, a fé exige ação concreta e perseverança, mesmo quando não vemos imediatamente os resultados. A arca, ao final, tornou-se o meio pelo qual a criação foi preservada. Quando as águas cobriram a terra e tudo o mais foi destruído, a arca flutuava em segurança. Dentro dela, estava a promessa de um novo começo, um novo capítulo para a humanidade e a criação. Noé, com sua fé e obediência, participou ativamente do plano de redenção de Deus. Após décadas de preparação e pregação por parte de Noé, chegou o momento em que Deus decidiu agir. O dilúvio, anunciado por tanto tempo, finalmente teve início. A Bíblia nos relata que, aos 600 anos de Noé, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. O que se seguiu foi um evento cataclísmico sem precedentes. A água não veio apenas de cima, mas também das profundezas da terra, como se todo o planeta estivesse desmoronando sob o peso do juízo divino. Imagine a cena. O céu, que nunca havia derramado uma gota de chuva, agora estava coberto por nuvens negras. O som das águas jorrando das profundezas e das torrentes caindo do céu deve ter sido ensurdecedor. Para aqueles que não haviam dado ouvidos ao aviso de Noé, o terror foi imediato. Corpos de água começaram a transbordar, e as cidades foram rapidamente submersas. Não havia onde se esconder. O juízo de Deus não poderia ser evitado. Dentro da arca, Noé e sua família devem ter sentido a magnitude do que estava acontecendo ao seu redor. A embarcação, que antes parecia uma construção estranha e fora de lugar, agora era o único refúgio em um mundo completamente devastado. A confiança de Noé em Deus estava sendo recompensada de uma maneira aterradora e magnífica ao mesmo tempo. Ele sabia que a destruição fora necessária devido à corrupção insuportável que havia dominado o planeta. Enquanto o dilúvio continuava, a arca foi levantada das águas e começou a flutuar. A chuva durou 40 dias e 40 noites, mas as águas continuaram a subir por mais 150 dias. Nenhuma montanha ficou visível, e o mundo que Noé conhecia foi completamente apagado. Durante esse tempo, a arca foi o único ponto de vida em um oceano de destruição. Todos os habitantes da terra haviam sido julgados, e apenas Noé e os que estavam com ele dentro da arca foram poupados. O dilúvio representa o julgamento justo de Deus contra a corrupção extrema, mas também é uma demonstração de sua graça. Embora tenha decidido exterminar a humanidade pecadora, ele preservou Noé e sua família como um remanescente fiel, garantindo que a vida na terra tivesse um novo começo. O dilúvio é uma advertência solene para nós, lembrando que Deus é justo em seu julgamento, mas sempre misericordioso com os que confiam nele. A vida dentro da arca, embora fosse um refúgio de salvação, também representava desafios diários para Noé e sua família. Durante mais de um ano, eles viveram confinados em um espaço fechado, rodeados por milhares de animais de todas as espécies, sem saber exatamente quanto tempo ainda teriam que esperar até que pudessem desembarcar. A arca era um microcosmo do novo mundo que Deus iria recriar, e Noé tinha a responsabilidade de cuidar de todas as criaturas que Deus lhe confiara. A convivência diária com os animais e a manutenção das condições dentro da arca devem ter exigido um planejamento e um esforço constantes. Noé e seus filhos provavelmente tinham que seguir uma rotina rigorosa de alimentação e limpeza para garantir a sobrevivência de todos. Além disso, o balanço constante da arca e o som incessante da chuva e do vento do lado de fora deviam criar uma atmosfera de tensão. A fé de Noé foi testada a cada dia dentro da arca. Ele havia obedecido a Deus ao construir a arca, mas agora tinha que confiar que Deus cumpriria sua promessa de preservá-los e de trazer o dilúvio ao fim. A arca, então, se torna um símbolo não apenas de salvação física, mas também de perseverança espiritual. Noé não tinha uma visão clara de quando o dilúvio terminaria, mas sabia que Deus estava no controle, mesmo quando tudo ao seu redor era caos. Além do aspecto prático, havia também o fator emocional e espiritual. Noé sabia que ele e sua família eram os únicos sobreviventes de um evento que exterminou toda a vida humana fora da arca.
a responsabilidade que ele carregava era enorme, pois caberia a ele e sua descendência repovoar a terra e recomeçar a história da humanidade. Isso exigia uma profunda confiança em Deus e uma entrega total ao seu plano. Essa experiência nos ensina lições sobre perseverança e confiança. Muitas vezes, em nossas vidas, enfrentamos períodos de espera e incerteza, mas a história de Noé nos lembra que, mesmo em meio à tempestade, Deus está no controle. A vida na arca nos mostra que, em meio ao caos e à escuridão, a fé é nossa âncora e nossa segurança, sustentando-nos até o momento em que Deus nos revele seu próximo passo. Após meses de chuva e destruição, as águas do dilúvio finalmente começaram a baixar. Noé e sua família sentiram pela primeira vez que o juízo estava chegando ao fim, quando a arca parou de flutuar e pousou sobre os montes de Ararat. A Bíblia nos diz que as águas começaram a diminuir no 10º mês, e o topo das montanhas se tornou visível. Esse foi o primeiro sinal de que o novo mundo estava emergindo sob as águas. Mesmo assim, Noé não se apressou em sair da arca. Ele esperou pacientemente por um sinal de Deus, demonstrando uma confiança inabalável. Para testar se a terra estava seca, Noé soltou um corvo, que voou de um lado para o outro, mas não voltou com boas notícias. Depois, ele soltou uma pomba, que retornou com uma folha de oliveira, sinal de que as águas estavam baixando e a vegetação começava a renascer. 7 dias depois, Noé soltou novamente a pomba, que desta vez não voltou, indicando que havia encontrado lugar para habitar. Esse momento de espera nos ensina a importância de aguardar o tempo certo de Deus. Embora as águas estivessem diminuindo, Noé sabia que não era hora de agir precipitadamente. Ele esperou pacientemente até que Deus lhe dissesse para sair da arca. Esse gesto de obediência e confiança é um exemplo poderoso de como devemos buscar a orientação divina antes de tomar grandes decisões em nossas vidas. Quando Noé finalmente saiu da arca, ele entrou em um mundo transformado. A paisagem que ele conhecia havia sido completamente remodelada pelas águas. O que ele viu foi um mundo purificado, pronto para um novo começo. Este é um lembrete de que, mesmo em meio à destruição, Deus está sempre trabalhando para trazer renovação e vida. O dilúvio pode ter destruído o antigo mundo, mas também abriu caminho para a criação de algo novo e melhor. Esse processo de baixar das águas simboliza o alívio após a tempestade, o fim de um período de juízo e o início de uma nova era de esperança. O novo mundo que Noé encontrou foi uma oportunidade para recomeçar e seguir os planos de Deus com fidelidade renovada. Assim como Noé esperou pacientemente pelo sinal de Deus, somos chamados a confiar que, após nossas tempestades pessoais, Deus nos guiará a um novo começo. Ao desembarcar da arca, o primeiro ato de Noé foi construir um altar e oferecer sacrifícios a Deus. Este gesto simboliza a gratidão e o reconhecimento de que foi a graça divina que preservou sua vida e a de sua família. O sacrifício de Noé foi uma resposta de adoração ao livramento que Deus proporcionou e também marcou o início de um novo relacionamento entre Deus e a humanidade. A Bíblia nos diz que Deus se agradou do aroma suave do sacrifício e fez uma promessa: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, mesmo que toda a inclinação do seu coração seja má desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Este pacto de Deus com Noé foi um marco importante, pois sinalizou um compromisso divino de sustentar a vida na terra, apesar da inclinação pecaminosa da humanidade. O sacrifício de Noé também nos ensina uma lição importante sobre gratidão e adoração. Mesmo após uma experiência tão traumática quanto o dilúvio, Noé reconheceu que a salvação de sua família foi uma ação direta da misericórdia de Deus. Seu primeiro ato foi honrar ao Criador, colocando Deus no centro de seu novo começo. Este gesto é um lembrete de que, após passarmos por provações e sermos preservados, nossa primeira resposta deve ser de louvor e gratidão a Deus. O altar construído por Noé foi o primeiro de muitos altares na Bíblia que simbolizam a adoração e o reconhecimento do senhorio de Deus. Assim como Noé ofereceu um sacrifício de gratidão, somos chamados a oferecer nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
A gratidão e a adoração são respostas naturais à graça e à misericórdia que Deus demonstra continuamente em nossas vidas. Este momento de sacrifício foi seguido por um novo pacto de Deus com a humanidade. O arco-íris, que apareceu nos céus como sinal dessa aliança, é uma promessa de que, embora a humanidade continue a pecar, Deus nunca mais destruirá a terra com um dilúvio. Este pacto reflete a paciência e a misericórdia de Deus, que mesmo diante do pecado, escolhe preservar a vida e dar à humanidade uma nova oportunidade de recomeçar. Após o sacrifício de Noé, Deus fez um pacto com ele e toda a criação, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Como sinal desse pacto, Deus criou o arco-íris, um fenômeno natural que se tornaria um lembrete eterno da graça divina. O arco-íris foi o primeiro sinal visível de uma aliança entre Deus e a humanidade. Um símbolo de esperança em meio às tempestades e um lembrete de que a misericórdia de Deus sempre prevalece. O arco-íris não era apenas um fenômeno natural, mas uma manifestação visível do compromisso de Deus. Ele disse: "Ponho nas nuvens o meu arco, será um sinal da aliança entre mim e a terra." Este símbolo representa a paz que Deus estabeleceu entre ele e a criação, mesmo após o juízo severo do dilúvio. O arco-íris lembra à humanidade que, embora o pecado ainda esteja presente, Deus está comprometido com a preservação da vida. Cada vez que vemos um arco-íris no céu, devemos nos lembrar dessa promessa de Deus. Ele nos garante que mesmo em meio às dificuldades e provações, sua misericórdia é maior do que o juízo. O arco-íris é um sinal de que, apesar da corrupção humana, Deus é longânimo e está sempre disposto a oferecer novas oportunidades de redenção e recomeço. O pacto do arco-íris também nos ensina sobre a fidelidade de Deus. Ele mantém suas promessas, mesmo quando a humanidade falha em manter as suas. Essa aliança com Noé é um prenúncio do grande pacto que Deus faria mais tarde através de Jesus Cristo, onde a misericórdia definitiva seria revelada e a salvação estaria disponível para todos os que creem. O arco-íris, então, aponta para a graça maior que seria revelada no futuro. Por fim, o arco-íris nos convida a confiar em Deus, mesmo em tempos de tribulação. Ele nos lembra que, mesmo quando as tempestades da vida parecem intermináveis, há sempre uma promessa de redenção e de renovação no horizonte. Assim como o arco-íris surge após a chuva, a misericórdia de Deus sempre brilha após os momentos de juízo e sofrimento. Após o dilúvio, Noé e sua família receberam de Deus a ordem de se multiplicarem e povoarem a terra. Este mandato foi uma renovação do propósito original de Deus para a humanidade, dado a Adão e Eva no Éden. Agora, em um mundo renovado, a humanidade teria uma nova oportunidade de viver de acordo com os planos de Deus. Noé e seus descendentes estavam encarregados de repovoar a terra e estabelecer uma nova civilização baseada nos princípios divinos. O novo começo, no entanto, não estava livre de desafios. Embora o dilúvio tivesse purificado a terra, o pecado ainda estava presente no coração humano. A humanidade teria que lidar com as mesmas tentações e inclinações que haviam causado a destruição do mundo anterior. Noé e sua família estavam conscientes de que a vida no novo mundo exigiria obediência e dependência contínua de Deus para evitar os erros do passado. A ordem de Deus para multiplicarem-se e encherem a terra foi um lembrete de que a vida é um presente divino. Mesmo após um evento tão devastador quanto o dilúvio, Deus desejava que a vida florescesse novamente. Ele é um Deus de renovação, sempre disposto a dar novas chances e a recomeçar com aqueles que confiam nele. A fertilidade da terra, agora renovada, seria um testemunho do poder restaurador de Deus. A nova era de prosperidade, no entanto, deveria ser marcada pela reverência a Deus. O pacto do arco-íris e as instruções de Deus a Noé deixaram claro que a humanidade deveria viver em aliança com o Criador, respeitando suas leis e mantendo a santidade da vida. O novo começo após o dilúvio foi uma oportunidade para a humanidade corrigir os erros do passado e viver de acordo com o propósito para o qual havia sido criada. Este recomeço da humanidade é um reflexo da graça de Deus, que, apesar do pecado, nunca desiste de seu plano original para a criação. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele é capaz de renovar e restaurar, dando à humanidade novas oportunidades de viver em comunhão com Ele. A
Assim como Noé foi chamado a multiplicar e prosperar, somos convidados a viver em obediência a Deus, aproveitando as oportunidades de recomeço que Ele nos oferece. A história do dilúvio nos ensina lições valiosas sobre a natureza de Deus e o relacionamento da humanidade com o Criador. A primeira lição que podemos extrair é a seriedade com que Deus encara o pecado. O dilúvio foi uma resposta à corrupção extrema da humanidade, mostrando que Deus não tolera o mal indefinidamente. O juízo é uma realidade, e a santidade de Deus exige que o pecado seja confrontado. No entanto, em meio ao juízo, vemos também a graça abundante de Deus. Ele poderia ter destruído toda a humanidade, mas escolheu preservar Noé e sua família, oferecendo uma nova chance à criação. A arca é um símbolo poderoso da salvação que Deus oferece àqueles que confiam em suas promessas. Assim como Noé foi salvo das águas do dilúvio, também somos convidados a buscar refúgio na salvação que Deus oferece através de Cristo. A paciência de Deus é outra lição importante. Ele deu à humanidade décadas para se arrepender, enquanto Noé construía a arca. Essa paciência divina é um reflexo do desejo de Deus de que todos cheguem ao arrependimento, como lemos em 2 Pedro 3:9. Embora o juízo seja certo, Deus oferece oportunidades de arrependimento e salvação para todos os que estão dispostos a ouvir sua voz. A história do dilúvio também nos lembra da importância da obediência e da fé. Noé foi chamado a obedecer a Deus em um tempo de grande incredulidade e corrupção. Ele construiu a arca com base em uma promessa divina, mesmo quando tudo ao seu redor parecia indicar o contrário. Sua fé foi recompensada com a salvação de sua família e o recomeço de uma nova era. A obediência a Deus é sempre o caminho para a verdadeira segurança e bênção. Por fim, o pacto do arco-íris nos ensina sobre a fidelidade de Deus. Ele fez uma aliança com Noé e toda a criação, prometendo que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Esse pacto é um lembrete de que, apesar dos desafios e das provações, Deus é fiel às suas promessas. Assim como Ele preservou a vida de Noé, Ele continua a nos sustentar e a oferecer novas oportunidades de redenção e renovação em nossas vidas. A história do dilúvio é uma das mais profundas da Bíblia, revelando o equilíbrio perfeito entre o juízo de Deus e sua infinita misericórdia. A destruição de uma civilização corrupta serve como um lembrete solene da seriedade do pecado, mas também nos aponta para a graça divina, que oferece sempre uma nova chance de recomeço. Assim como Noé foi salvo pela sua fé e obediência, somos convidados a buscar refúgio em Deus, confiando que Ele cumpre suas promessas e nos guia por meio das tempestades da vida. Que essa história continue a nos ensinar a viver com gratidão, temor e esperança.